E aí, parceiros, sua esposa está sendo suprida dentro do seu casamento? Existem muitas maneiras de se acabar um casamento. E a parte mais forte, o fator mais forte, número 1, dessa separação dos casamentos é a falta de respeito. Então, por onde se começa essa falta de respeito? Primeiro, por se desinteressar pelo que a esposa está falando na hora de uma discussão, na hora que você está conversando com sua esposa. Isso deixaria ela bem irritada, bem triste, porque você não está dando importância ao que ela está falando. Muitas vezes você passa por cima do que ela vem conversar com você, da opinião dela, e isso deixa ela muito triste. Porque na hora que ela está falando, muitas vezes você pode interromper nessa discussão que vocês estão tendo, e isso leva ao casal a ter uma maior discussão. Muitas vezes o homem quer tomar muito à frente da situação, quer ter razão ganhando no grito, quer ter muita razão porque é o tutor da casa, é o sacerdote do lar, e isso faz com que a negatividade dentro da relação afloresça, e isso é muito ruim para o relacionamento do casal. Olha só o que é que diz aqui na palavra em 1 Pedro 3,7, a parte A desse versículo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e a tratem com honra. Olha só que maravilha, que versículo maravilhoso é esse que nós estamos falando aqui. Então, quando a Bíblia fala que sejam sábios, ele está pedindo para que nós possamos amenizar a nossa situação dentro da relação, que a gente possa ter uma sabedoria aonde o casal vai manter os papéis e as atividades dentro da relação em equilíbrio. Na hora que você estiver falando com sua esposa, ela precisa ficar em silêncio para escutar, porque não tem como eu escutar e falar ao mesmo tempo. Então vai ser uma troca de informações onde você não vai ter nenhuma comunicação. E quando ela estiver falando também, você escuta a tua esposa, para que ela possa falar o que está no seu coração, para você entender a sua esposa e logo em seguida você responder todas as perguntas que ela te fizer. Porque a falta de sabedoria dentro de um casamento, ele leva à ruína. E você tem que ter essa sabedoria, você tem que buscar essa sabedoria em Deus. Qual é a fonte? A fonte é Deus. O versículo também fala sobre você tratar sua esposa com honra. E como nós vamos tratar nossa esposa dessa forma? É a gente devolver a ela o que ela já tem de direito. É sim, nossas esposas também têm o direito de ter honra. Não é dar honra pelo que ela faz, entende? Não é essa honra, mas pelo que ela já tem de direito. Do mesmo jeito que nós homens temos o direito de ter honra, a mulher também tem o mesmo direito. Quando você está subindo no altar, que tua esposa chega naquele momento do casamento, as palavras que são ditas ali naquele momento são muito bonitas. São palavras inesquecíveis, são palavras que existem várias testemunhas onde está escutando toda aquela narrativa no altar quando você está se casando. E a palavra é: prometo estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. E essas palavras vão ecoando naquele momento tão importante do matrimônio, onde você diz que você vai amá-la, respeitá-la, ser fiel em todos os dias da sua vida, até que a morte os separe. Olha como é bonito. Você fala tudo isso para sua esposa na hora de um compromisso, na hora do início do matrimônio de vocês. Mas e depois, como é que fica essa situação? Muitas vezes, essas palavras lindas que foram ditas no altar, elas permanecem no altar.
elas não acompanham o casal. Muitos casais deixam essas palavras lá no altar. Por quê? Porque na hora que vem ter uma convivência dentro de um lar, a maioria dos homens, a maioria deles esquecem que a palavra que foi dita lá no início, o compromisso que foi feito no altar perante Deus, elas são esquecidas. Aí eu te pergunto, você já parou para pensar o porquê que você escolheu sua esposa para casar? Ou você, ao longo desses anos, você já esqueceu? Porque tem um porquê muito importante de você ter escolhido sua esposa para você viver uma vida eterna com ela aqui nessa terra. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, uma pesquisa feita em 2022 diz que no mundo existe 5,6 bilhões de mulheres. É o dobro da quantidade de homens que tem na Terra. E você escolheu uma para estar do seu lado. Você escolheu essa mulher que está aí do seu lado. E eu pergunto a você, será se você escolheu sua esposa para você detratá-la? Para você usar palavras de baixo calão, para você discutir, humilhar sua esposa dentro de casa, humilhar sua esposa em público? Porque muitas vezes acontece isso. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com a sua esposa? Você tem parado para pensar antes de falar, antes de ferir sua esposa? Você tem ponderado as suas palavras para que você saiba direcionar palavras corretas na hora que tiver uma discussão dentro de casa, que você estiver trocando uma ideia com sua esposa, nessa troca de relacionamento, de conversa, do dia a dia da vida de vocês? Será se você pensa para ponderar essas palavras? Será se você tem colocado uma empatia em você, de você se colocar no lugar da sua esposa, para você saber e sentir o que ela pensa naquele momento, na hora que você está soltando as suas palavras? As suas palavras são agressivas? As suas palavras são brandas? As suas palavras são de humilhar? As suas palavras são de exaltar? Que tipo de palavra você tem dito à sua esposa? Que comportamento você tem tido ao longo dos anos do seu relacionamento com a sua esposa que você tem falado para ela? Será se o tempo de relacionamento, o tempo de casamento, será se você já acostumou tanto que você não precisa mais tratar sua esposa com respeito? Porque a pesquisa que fala que a falta de respeito é o maior fator na separação de casais. E para fechar, eu quero deixar um versículo aqui para você, que está em Colossenses 3, do 13 ao 15 até a parte A, né, a primeira parte do versículo, que diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Olha que passagem bíblica linda, que passagem maravilhosa, é um ensinamento para o nosso matrimônio, o nosso casamento precisa ter uma base, e essa base é bíblica. Nós precisamos manter o nosso casamento dentro da palavra de Deus para que nós possamos cumprir o chamado que Deus tem para nossas vidas e tudo aquilo que Ele determinou para que a gente possa incluir no nosso casamento, incluir na nossa missão, para poder a gente cumprir tudo aquilo que Deus nos pede. Então esse versículo é maravilhoso, ele diz: suportem-se, perdoem, porque isso tem faltado dentro do relacionamento, isso tem acabado com as relações por falta de suportar e de perdoar. Porque a própria palavra diz que a gente precisa se revestir desse amor, a gente precisa ter a paz de Cristo dentro da nossa vida. E que você possa colocar isso em prática dentro do teu casamento,
que você possa não só deixar essa palavra com você, mas que você também transmita a outras pessoas, que você leve o amor de Cristo para outras famílias que estão precisando. Você tem as famílias aí vizinhas, os seus amigos, os seus parentes. Você pode levar uma palavra dessa, compartilha esse vídeo com essas pessoas para que elas possam desfrutar de uma sabedoria da palavra de Deus, para que nós possamos mudar os nossos casamentos, para que nós possamos fazer com que isso seja bom aos olhos de Deus. Então dá o like, se inscreve aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e ativa essas notificações do sininho para que você possa receber mais vídeos, para que você não perca nenhum vídeo nosso. Nos acompanhe também lá no Instagram, @SilasCosta, e eu te vejo na próxima segunda-feira.